Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes. Mais uma vez, professor Fred Cortes, aqui do canal Professor Fred Cortes, do Instagram História Total e do podcast História Total também no Spotify, né? Normalmente, quando a gente fala de algumas das grandes civilizações, de alguns povos ao longo da história, a gente fala de sociedades patriarcais, que são aquelas onde a figura masculina assume um papel de destaque, de liderança, né? Pois bem, nem sempre foi assim. Trouxe para a gente ver hoje um exemplo de uma sociedade milenar, né, de uma tribo milenar que abriga uma região da China, né, próxima ao Tibete, próximo ao lago Logu, se eu não me engano, né, chamada tribo ou etnia ou sociedade Mosu, que até hoje, pelo menos na China, é a única região em que ainda existe a chamada sociedade matriarcal, que é aquela sociedade concentrada na figura feminina, né? Mais especificamente na figura da figura feminina mais velha da família, né? E é um fato muito curioso, porque a história da civilização chinesa, que é uma história muito rica, milenar, ela sempre foi pautada na figura do homem. A sociedade chinesa, ao longo da sua história, sempre foi caracterizada como uma sociedade patriarcal, com exceção desta tribo ou desse grupo étnico que abriga até hoje essa região ali do território chinês, a chamada sociedade Mosul, né? Ou a tribo, o grupo étnico Mosul. Eles vivem ali às margens do lago Luau, que é a denominação desse lago, como eu disse agora há pouco para vocês, muito próximo da região do Tibete, né? Nessa sociedade, as mulheres tomam as decisões do grupo social, tá? Pois bem, elas têm bastante autonomia para decidir o que fazer, decidir, inclusive, com quem vão se casar, né? Existem alguns registros que falam, inclusive, que fica sob a decisão da mulher se ela vai ou não viver junto do marido em sua casa, podendo seu marido viver em outro lugar. Alguns registros falam que, ao longo da história, a mulher poderia se casar com mais de um homem, o que é uma grande inovação, assim, se a gente for tratar de como, ao longo da história, as sociedades elas sempre foram muito patriarcais, beleza? Ou seja, toda a organização social gira em torno da figura feminina, principalmente da figura da avó, o que caracteriza esta sociedade, ou essa tribo ainda, né, ou esse grupo étnico Mosuo, como uma sociedade matriarcal, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Não esquece de curtir, de compartilhar e de comentar esse vídeo. Um efusivo aperto de mãos e passar muito bem. Vamos juntos compartilhar o conhecimento. Um forte abraço. Parou aí, Jacaré?